Graças e paz, queridos. Tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem debaixo da bênção do Senhor. O texto que nós iremos meditar está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O tema que eu quero nesta manhã propor é se adequando ao propósito de Deus. O texto lido, meus queridos, é uma lista de coisas para não cobiçarmos. O texto são descrições dos 10 mandamentos. Esse, inclusive, é o 10 mandamentos. E chegamos então a esse 10º mandamento que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo e a serva do próximo, o boi e jumento do próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Quando Moisés, ele antes da sua morte, precisou repetir as orientações para o povo, novamente ele cita esse texto em Deuteronômio no capítulo 5, no versículo 21. E esta palavra, ela tem falado ao meu coração durante esses dias. Eu tenho ouvido muitos queridos irmãos, as comparações são inevitáveis, nós temos visto muitas igrejas e tantas coisas, e essa palavra veio de encontro ao meu coração. Mas para que a gente possa dar continuidade, a palavra cobiça envolve várias palavras hebraicas e gregas. Eu separei algumas aqui, e a primeira delas é a palavra hebraica chamá, que significa desejar. Esse verbo, inclusive, é usado aqui no versículo que nós lemos. Também encontramos em Deuteronômio 5:21 a palavra avá, que é desejo por si mesmo. A palavra cobiça, ela pode ser definida como o desejo desordenado, isso eu peguei no dicionário, né, de adquirir coisas, posição social, fama, proeminência secular ou religiosa. Ou seja, nós podemos ainda incluir tentativa de se apossar-se do que pertence ao próximo. Mas onde eu quero focar é o desejo do que o outro tem. Sendo assim, eu quero aplicar esse tema, esse texto, essa proposta ao tema de liderança espiritual da igreja. Aí talvez alguém me pergunte: mas pastor, o que tem a cobiça a ver com liderança? E eu respondo: tudo. Por quê? Nós temos visto outras igrejas e muitas vezes queremos a realidade deles. E quando desejamos o que os outros têm, isso é cobiça. E pior, nós desvalorizamos o que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Quando desejamos e valorizamos o que os outros têm, nós indiretamente, sem pensar, dizemos para Deus que Deus errou. Porque se Deus colocou-nos num certo lugar, com um certo povo, se a vontade dele é soberana, e se entendemos que Deus tem o controle de todas as nossas vidas, então precisamos entender que nós estamos dizendo indiretamente que o Senhor errou. E o Senhor não erra. Eu dou glórias ao nome do nosso Deus. Foi Deus, queridos, que nos colocou na liderança de nossa igreja. Temos problemas? Claro que sim. Aliás, nós temos muitos, e por isso a formação. Eu sempre tenho dito para quem é mais próximo, e você talvez tenha ouvido isso, que eu não acredito numa igreja ruim, eu acredito numa igreja mal ensinada, mal direcionada. Então, eu penso que nós podemos mudar a nossa realidade. E se Deus nos colocou aqui, é para que nós aprendamos juntos e mudamos a nossa realidade. Eu preciso destacar ainda que se você está aqui na Igreja Batista de Jundiaí Mirim, Deus te colocou neste lugar. Ele acredita que você pode ser um instrumento para promover mudanças e também será a mudança principal da igreja. Será uma tarefa fácil? Claro que não. Será uma tarefa rápida? Quero dizer para você que também não, porque treinamento, ensino e discipulado, ele demora um pouco. Mas com o Senhor na nossa frente, tudo é possível. Nós podemos ver a glória de Deus manifesta em nossas vidas nas mudanças. Por quê, queridos? Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que acreditamos. Nós vivemos por milagres. E o nosso Deus é poderoso para fazer milagres em nosso meio. Então, precisamos, como liderança de igreja, trabalhar para tornar a nossa igreja o melhor lugar para as pessoas. Quais pessoas? Todas.
para que recebam a palavra, para que recebam o poder. E qual que é a nossa função como liderança? Amar, orar e orar sem cessar, discipular, agregar. E aí eu quero repetir: amar e amar e amar, respeitando a cada um com as suas dificuldades, as suas particularidades. Nós somos a liderança que Deus colocou neste lugar. Então temos que amar, amar, amar e amar. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dizemos para a menina dos olhos do Senhor, aquilo que nós pensamos da menina dos olhos do Senhor. Aliás, eu preciso dizer que quem faz a obra é o Espírito. A nossa função é simplesmente pregar e ensinar. Quem faz a obra é o Espírito. Nós não temos força. Nós precisamos lembrar ainda que as mudanças na vida de alguém é obra do Espírito Santo, e ele vai agir, mas no tempo dele, na vontade dele. As pessoas têm uma certa resistência às mudanças, então não é nossa a função. Nós temos que pregar, ensinar, agregar e amar, porque o tempo não é nosso. Volto a dizer, nossa função é amar. Eu gosto muito da tradução de algumas bíblias, que no lugar da palavra amor está a caridade. Por que ele fez essa troca? Para que nós possamos entender que amor é prática, é vivência, é você fazer o bem para o outro, ainda que o outro não entenda, ainda que o outro não faça o bem, né? Jesus até manda nos amar até os nossos inimigos. O nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos padrões. Nós criamos padrões de crentes, nós criamos padrões de comportamento. E isso tudo eu também digo que faz parte daquilo que nos formou. É errado nós termos um padrão? Não, o errado é querer que todos sejam iguais, né? Que nós queremos que as mudanças sejam repentinas, sejam rápidas. Não, quem faz a obra é o Espírito. Nós continuamos pregando, nós continuamos a fazer a obra do Senhor, nós continuamos amando, agregando as pessoas, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Precisamos ainda entender que, apesar das nossas dificuldades, precisamos trabalhar em prol da nossa igreja. Podemos nem ver as mudanças acontecerem. Tem coisas que a gente não vai ver, mas a gente já promove a mudança agora, porque o tempo não é nosso. A vontade do Senhor é que façamos a sua obra, que promovamos as mudanças, que queiramos que a igreja do Senhor seja o melhor. Então, assim, nós, como igreja, quem é o primeiro a estar na oração? Quem é o primeiro a chegar no culto? Quem é o primeiro a estar à disposição? Temos que ser nós. Não adianta nós querermos olhar para outra igreja e querer aquilo, sendo que a gente tem a nossa, e nós podemos mudar a realidade da nossa. E uma coisa que eu tenho falado muito, o que é lógico pra gente, o que é habitual da gente, precisa ser ensinado. As coisas mais básicas precisam ser ensinadas. Nós precisamos ensinar o básico. As pessoas não sabem mais ou não foram ensinados. Os nossos irmãos do passado, eles tinham eles achavam que não precisavam ensinar os básicos, meus irmãos. E hoje nós temos uma igreja com problemas. Então o que acontece? E nós também fizemos isso durante muito tempo, até que eu consegui entender que eu precisava fazer o básico para as pessoas, ensinar o básico, o que é lógico para a gente, tem que pegar uma cadeira enquanto os outros estão pegando, e tem que, pegar um microfone e tirar as pilhas, o que parece lógico para a gente, para o outro não é. Então, precisamos ensinar. E aí tem uma molecada que tá vindo aí, né? Tá vindo os pré-adolescentes, os adolescentes, eles precisam ser ensinados com o básico. Então é nossa função como liderança. Então, assim, precisamos nos apropriar deste conhecimento, não cobiçar a igreja dos outros, mas promover a mudança da nossa igreja. Nossa igreja é uma bênção. Tem problemas? Claro que tem, mas ela é uma bênção. Ela é moldável. Teremos algumas resistências? Claro, meus irmãos. O ser humano é assim. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós vencemos na oração, no jejum, na busca por Deus. Todas as vezes que eu tento
que eu tento promover uma mudança e eu encontro resistência, eu falo com o dono da obra. O dono da obra é o Senhor. E aí as coisas vão se acomodando, as coisas vão se acertando e o nome do Senhor vai sendo exaltado. Dentro disso, então, eu propus um tema que eu quero fazer algumas considerações, então, com vocês. Então, o tema, se adequando ao propósito de Deus. Como é que se adequa ao propósito de Deus? Primeiro, valorizando o que Deus me deu. O que Deus te deu à Igreja Batista de Jundiaí Mirim. Se você está aqui, você precisa entender isso. É essa a realidade, com problemas, com dificuldades, então vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. O Senhor nos colocou aqui. Temos dificuldades? Sim, e nós também temos as nossas pessoais. Então o que nós fazemos? Colocamos diante do Senhor todas as nossas dificuldades e deixamos Ele agir. É Ele que faz a obra, é Ele que faz tudo em nossas vidas. Pedimos ajuda. E por isso essas formações para a liderança, para que a gente possa entender o como Deus age. Segundo, somos nós que vamos promover a mudança, mas começa conosco. Uma coisa que é bem interessante nesse texto é que nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam automaticamente. Não! Nós olhamos e achamos que as igrejas, elas apareceram do nada. Não, teve alguém que colocou a mão na obra, colocou a mão no arado e não olhou para trás. E hoje as igrejas estão tendo eu não digo consequência, mas os frutos daquilo que foi plantado no passado. Se nós queremos frutos bons, precisamos plantar frutos bons. Precisamos entender que somos nós que promovemos a mudança, mas primeiro a mudança ocorre em nós. Nós somos o povo, a liderança que Deus colocou neste lugar para glorificar o nome dele. Terceiro, temos que multiplicar isso. Como que eu multiplico? Se eu tenho a Bíblia como modelo, qual é a minha função? É crescimento, é levar as pessoas, é levar esse conhecimento. Nós muitas vezes estamos reclamando, estamos olhando os defeitos, mas o que nós temos feito para que multiplique, para que nós façamos discípulos? Porque discípulo é igual, ou é parecido com o mestre. Então, se nós queremos uma igreja compromissada, o que nós temos que fazer? Multiplicar esse compromisso. Se queremos uma igreja que tenha um bom louvor, nós precisamos estudar e fazer com que isso ocorra. Se queremos uma igreja que pregue uma palavra contextualizada, hermenêutica, homilética, exegética corretamente, o que nós temos que fazer? Fazer isso primeiro, sermos o modelo e multiplicar, levar esse conhecimento. Não adianta termos tanto conhecimento e ficar para nós. Temos que repassar isso. Temos que levar o povo de Deus ao conhecimento daquilo que tudo que o Senhor tem nos dado. Os nossos talentos são para multiplicar e nós muitas vezes detemos isso, e não fazemos com que as coisas aconteçam. Então, meus irmãos, vai ser uma tarefa árdua, vai ser uma tarefa difícil, demorada, vamos encontrar resistência muitas vezes, mas estamos aqui para cumprir a obra do Senhor. Deus tem falado muito comigo, ensina. E algumas vezes eu confesso a vocês, Senhor, eu falo para o Senhor, eles não querem me ouvir. Eles não querem o que eu tenho para passar. Mas o Senhor falou, ensina. E essa ferramenta de internet hoje tem sido uma bênção na nossa vida e na minha vida. Então, meus irmãos, está aí para aqueles que querem aprender. Então, se aproprie desta palavra, não olhem o arraial do outro, mas trabalhem em prol da mudança do arraial da nossa igreja. Tá bom? Que Deus os abençoe e vos guarde e que a mão bondosa do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.